Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio de História da Península e Trajetórias de Pesquisa, um podcast sobre o mundo ibérico medieval e moderno. O podcast é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos 13, 14 e 15, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. Apoios FAPESP e Fonds National Suisse. Meu nome é Patrícia Seriero, sou historiadora, bolsista de jornalismo científico e apresentadora deste podcast. Neste 6º episódio, mergulharemos na época moderna, para abordar os exempla na polêmica portuguesa contra os judeus. No ano de 1497, os judeus que não conseguiram deixar Portugal, após o edito de expulsão contra eles e contra os mouros, promulgado no ano anterior pelo rei Dom Manuel, foram convertidos à força ao catolicismo, passando a ser chamados de cristãos novos. Após esse episódio, começaram a circular em Portugal obras de polêmica antijudaica, escritas e impressas por portugueses, que perduraram até o século XVIII. Essas obras, que compreendem formas variadas de textos, ajudaram a difundir ideias negativas sobre os judeus, que se mantiveram por séculos. Em algumas delas, observa-se o uso de exempla, pequenas histórias que, entre outras funções, servem para ilustrar ou reforçar uma mensagem. Para falar sobre o assunto, está presente aqui conosco o historiador Bruno Feitler, professor associado de História Moderna da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Bruno é doutor e mestre em História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, França, graduado em História na Universidade de Paris, Sorbonne, e membro do Núcleo de Pesquisa Internacional, Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, onde desenvolve pesquisas sobre os exempla e os textos da polêmica antijudaica portuguesa no período moderno. Ouvi o que diz no vosso Talmude Hierosolomitano, que foi escrito 140 anos depois da morte de Cristo, livro de grande autoridade entre os vossos rabinos. Ali conta que, estando um judeu à morte e já desconfiado da vida de uma esquinência, outro judeu chamado Jacobo lhe pôs acaso o santíssimo nome de Jesus Cristo escrito num papel sobre a sua cabeça. Coisa maravilhosa, que de repente alcançou o judeu saúde e ficou são, e querendo saber de onde lhe viera tanto bem, e porque via, contou-lhe singelamente Jacobo, como lhe aplicara o santíssimo nome de Jesus. O judeu, recusando a mercê feita, com grande blasfêmia disse: antes quisera morrer 1000 mortes que sarar por virtude desse nome de Jesus. Tal é o ódio que de coração esta gente tem. Exemplum sobre o ódio que os judeus teriam do nome de Jesus, utilizado no sermão pregado pelo bispo de Fez e frade menor Dom Manuel dos Anjos, no Alto da Fé, que se celebrou na praça da cidade de Évora, em 1º de abril de 1629. Bom, em primeiro lugar, Bruno, muito obrigada por ter topado essa entrevista com a gente. É um prazer conversar com você. Bom dia, Patrícia. Imagina, eu que agradeço o convite de participar do podcast História da Península e as trajetórias de pesquisa.
é uma boa oportunidade de divulgar um pouco do que eu estou pesquisando. Bruno, um dos seus temas de estudo é a polêmica contra os judeus em Portugal no período moderno. Para que os nossos ouvintes possam entender melhor, você poderia começar falando sobre o que é polêmica? Essa é uma boa pergunta, porque é sempre importante a gente entender os termos, os conceitos que a gente trabalha, né? E polêmica, na verdade, é uma palavra que vem do grego, com temas, questões relacionadas à guerra e à disputa e à violência também, né? Mas já na Idade Média e, sobretudo, a partir do século XVI, polêmica está mais vinculado à questão de disputas, enfim, de qualquer, na verdade, área de conhecimento, né? Mas em que se entra em disputa justamente com, nesse caso, tendo em vista o caráter, a conotação negativa do termo, com inimigos, né? Aqueles com quem você está combatendo, né? E desse ponto de vista, quando a gente pensa em polêmica, e eu que estudo polêmica antijudaica, é sempre bom lembrar que existia também uma polêmica, quer dizer, uma vertente, não é, de autores judeus ou de origem judaica, em resposta a essa vertente antijudia, antijudaica, e ao mesmo tempo não teve o mesmo impacto que a polêmica cristã antijudaica por conta da estrita proibição que havia, tanto em Portugal e na Espanha, evidentemente, né, porque o judaísmo era proibido, mas mesmo, por exemplo, os judeus que foram, os portugueses, espanhóis de judaica foram para Amsterdã, para a Holanda e outros lugares e acabaram recriando comunidades judaicas normativas, eles tinham que tomar extremo cuidado, porque, enfim, para não perder o privilégio que eles tinham, na verdade, de poder morar nesses lugares. Então, apesar de existirem alguns textos polêmicos anticristãos escritos por judeus, eles praticamente nunca tiveram a divulgação, seja manuscrita, né? Quer dizer, no período medieval, manuscrito sem dúvida alguma coisa, mas no período que eu estudo, a época moderna, nenhuma produção impressa, sem dúvida, e pouquíssima produção manuscrita. Mas, em todo caso, o que eu tenho estudado ultimamente, por conta da vontade de compreender as sociedades ibéricas, mais especificamente a sociedade portuguesa e aqui do Brasil colonial, da época colonial, é a vertente cristã, a vertente católica dessa polêmica. E quais tipos de textos compreendem essa literatura polêmica antijudaica portuguesa? Bom, a gente pode dividir os textos que compõem essa corrente literária, acho que a gente pode chamar assim, de polêmica antijudaica em Portugal, a partir de diferentes modos, né? E aquele que eu achei mais útil, na verdade, porque demonstra um pouco os objetivos desses textos, foi o formato deles, né? Então, existem os sermões de Alto da Fé, né? Existem outros sermões também, mas, enfim, o modelo sermão, digamos assim, né? Um outro modelo de texto que seriam os tratados e que são textos muito mais extensos, né, do que os sermões de Alto da Fé. E existem também panfletos ou o que eram chamados de folhas volantes, com notícias, casos curiosos, enfim. E em alguns dos quais a gente consegue encontrar ou identificar, né, como tendo o objetivo claramente essa polêmica, ou tendo como meio essa polêmica antijudaica. Enfim, para a gente falar um pouquinho mais desses formatos, acho que pode ser interessante falar, quem sabe, mais claramente um pouquinho mais do Sermão de Alto da Fé, porque pode causar um pouco de confusão, não é? Os Autos da Fé, na verdade, eram cerimônias da Inquisição, durante a qual os réus que estavam presos no tribunal, que tinham seus processos finalizados, eles ouviam a leitura de suas sentenças. Então, era uma cerimônia muito importante para a Inquisição, porque dava para mostrar ali o seu poder, na verdade, e o poder de reintegrar
muitas dessas pessoas na igreja do ponto de vista religioso, né? De fazer eles abandonarem a heresia e serem reintegrados na igreja. Então, nessa cerimônia de ato da fé, que às vezes demorava mais do que um dia, dependendo da quantidade de pessoas, e que se esperava que toda a população de um lugar participasse, quer dizer, fosse lá ouvir. Em Lisboa, muitas vezes, o próprio rei também, enfim, assistia a essa cerimônia, né? Então, tinha a leitura das sentenças e também tinha a pregação de um sermão. Então, foram impressos um pouquinho mais de 70 desses sermões. Tem que imaginar que foram pregados muito mais do que isso. Existem alguns exemplares manuscritos também de sermões que não foram impressos. Já os tratados, existe, a gente pode dizer, uma dezena desses tratados. Na verdade, uma boa parte deles não era de autoria de portugueses, né? Aqueles sermões que eu falei anteriormente, eles eram, enfim, se eu me lembro bem, praticamente todos os autores desses sermões eram portugueses. Já os tratados de polêmica antijudaica, apesar de existirem alguns, enfim, bem diferentes, bem diversos, na verdade, tratados escritos por portugueses, alguns deles foram traduzidos do italiano, sobretudo a partir de meados do século XVII. Mas acho que em relação aos tipos de obras, né, que compõem esse conjunto literário, me parece que é o melhor meio de os escrever. Bruno, e a quem esses textos eram dirigidos? Patrícia, também é uma boa pergunta essa, porque normalmente, não é? Quando a gente lê os textos, a primeira ideia que vem à mente é que o objetivo deles, como eles mesmos dizem claramente, pelo menos de modo retórico, seria a conversão dos judeus. Seria a conversão sincera, no caso de Portugal, dos cristãos novos que continuavam a seguir, não é? As leis, enfim, a religião judaica, né? E a crer no que eles chamavam lei de Moisés. Mas, na verdade, esses tratados de polêmica, e isso é uma coisa que aparece nos próprios textos também, eles se dirigiam aos próprios cristãos, com modo de reafirmar, de reforçar a fé deles. Então, muitas vezes usando os judeus como contra-espelho, como espelho negativo, né, do que fazer, de como se comportar e assim por diante, né? Mas uma coisa que é interessante de perceber é que os primeiros textos que existem, que são conhecidos, dessa polêmica antijudaica em Portugal, ainda no período medieval, eles são mais claramente textos que têm o objetivo da conversão dos judeus, apesar de, né, alguns deles estarem em latim. Então a gente se pergunta como é que seria feito, não é, essa conversão. Então, na verdade, seriam textos para pregadores usarem, né, para eles terem algum arsenal, digamos assim, de temas baseados na história, enfim, nessa relação, né, de irmãos e inimigos, né, entre cristãos e judeus que existe há muito tempo, né, enfim, desde o século, desde os evangelhos existem, né, textos que tratam da questão da conversão dos judeus, né. Então, enfim, em todo caso, voltando para o contexto português, existem tratados ainda no século XIV, século XV, e mesmo no começo do século XVI, depois da conversão forçada, né. É sempre bom lembrar que em Portugal a comunidade judaica no final do século XV era muito importante numericamente por conta da expulsão da Espanha em 1492, né, e que essa comunidade judaica, não era uma comunidade, eram várias, né, elas acabaram sendo convertidas à força em 1497. Apesar de ter havido um decreto de expulsão, ele foi restringido, cada vez mais restringido, para evitar a saída dos judeus do reino. E essa grande quantidade de pessoas de origem judaica, alguns autores falam até de 10% da população de Portugal na época, foram convertidas à força para o cristianismo, né?
uma das razões pelas quais a gente entende também que o criptojudaísmo, né, ou seja, o judaísmo secreto, o judaísmo proibido, em Portugal, tenha sido mais forte, mais duradouro do que aconteceu na Espanha. Enfim, então esses primeiros tratados, ainda da época durante a qual ainda havia judeus em Portugal, e mesmo alguns primeiros do período subsequente, depois de 1497, e até os anos 1530, quando é fundada a Inquisição, existem alguns tratados que claramente, enfim, que parecem, não é, ter como objetivo a conversão dos judeus. Um pouco mais adiante, né, a partir de meados do século XVI até meados do século XVII, quando começam, né, começo do século XVII, são os primeiros sermões de Alto da Fé impressos, começam a sair, sobretudo no começo do século XVII, esses sermões e alguns tratados muito mais violentos, virulentos, contra os judeus. E é interessante notar que esses textos, muitas vezes, eles falam dessas pessoas como judias, como judeus, e não como cristãos batizados, né? Então tem um problema aí de, quando a gente se depara a primeira vez por esses textos, de tentar entender o que eles estão querendo, porque parece que eles estão se dirigindo a outras pessoas, apesar de, em algum desses textos, aparecer algumas referências ao contexto local. Mas então, e esses próprios textos, eles, apesar de falarem muitas vezes que eles têm o objetivo de converter os judeus, quando a gente lê um pouco mais a fundo, a gente também vê que eles afirmam da impossibilidade dessa conversão, como se eles próprios não acreditassem que os judeus pudessem se converter sinceramente, né? Então, enfim, já não se tratava de converter os judeus, esses textos, né? Mas de reafirmar frente à população o perigo que eles representariam para o reino, por conta de estarem, né, enfim, esses criptojudeus, de estarem cometendo atos heréticos em Portugal, né, ou em qualquer outro lugar, e que isso seria, né, muito mal visto por Deus e que ele poderia, então, trazer tragédias, e não só para essas pessoas que estavam cometendo os pecados, heresias, mas para o próprio reino, né, por não estar perseguindo, né, esse providencialismo, né, de que dá muito relevo a essa possibilidade de castigo divino, é uma das razões pelas quais esses autores, quer dizer, juntava, né, esse medo de castigo divino com essa ideia de uma impossibilidade de conversão do judeu, de esses textos serem textos não contra a religião judaica, não contra os judeus enquanto judeus, contra, enfim, praticantes do judaísmo, mas justamente contra os judeus enquanto judeus, né? Daí são uma das razões pelas quais muitos autores têm identificado, né, o que era o antijudaísmo tradicional, né, já no período ibérico, como antissemitismo, porque se trata evidentemente, enfim, de ideias de raça diferentes do século XIX, mas que com muitos pontos de contato, muitos pontos de semelhança, né, e que faz com que a gente categorize, né, muitos desses autores como antissemitas. Mas não são todos os textos que têm esse teor. E já em meados do século XVII começam a aparecer outros textos, entre aqueles panfletos que eu falei, aqueles textos mais curtos, de 1 a 2 páginas, né? Mas também tratados, sobretudo tratados traduzidos do italiano, que demonstram uma certa reviravolta ali em Portugal, não reviravolta, mas o ressurgimento da ideia de que era possível converter esses maus cristãos de origem judaica, né? E aí, então, a partir desse período de meados do século XVII, final do século XVII, voltam a haver, então, algumas publicações que visam, me parece, a conversão desses criptojudeus, a conversão sincera deles ao catolicismo, mas continua havendo também edições, sermões de Alto da Fé, reedições daqueles textos mais virulentos, até meados do século XVIII.
Mentem mais contra a divina providência, confessando que os sucessos das coisas dependem do fado, constelações do céu e influência dos planetas. Em um livro seu, intitulado Tamiote, contam os talmadistas que certo rabino honrado, por nome Eleazar ou Kedar, sendo muito pobre, pediu a Deus com muita instância que o fizesse rico e o livrasse daquela suma pobreza em que vivia e extrema miséria que padecia. Ao que dizem eles, respondeu Deus nessa forma, Adipedar, é tanta afeição que tenho a vossas coisas, e tão grande o desejo de vos ver rico, que por vosso amor destruirei este mundo, e criarei outro. E já pode ser que nessa nova criação nasças em algum signo que vos faça rico. Onde claramente confessam os talmadistas que para Deus fazer um homem rico, tem necessidade da influência do céu e de constelações de planetas. Mentira que de frecha encontra toda divina providência. Exemplo utilizado no sermão pregado pelo frade carmelita Estevão de Santana, no alto da fé da Inquisição de Coimbra, em 1612, sobre as mentiras dos textos judaicos. Passando agora, Bruno, para os exempla. Em que tipo de texto da literatura antijudaica portuguesa esses breves relatos foram mais utilizados? Quais são as suas características? Os exempla, eles foram utilizados em diversos dos formatos de textos que eu já falei, né? Tanto os sermões da fé, quanto nos tratados, quanto nos panfletos. Eles aparecem bastante nos sermões, porque realmente era um instrumento retórico muito empregado em sermões de modo geral. Então, para mim foi óbvio que eu encontraria ali alguns exempla. Mas é interessante ver que não são em todos os sermões que tem exempla, são, sobretudo, em sermões de autores franciscanos, alguns dominicanos, por exemplo. Os jesuítas já não usam nunca exempla, porque o exempla estava relacionado nessa época a um tipo literário menos erudito, digamos assim. Então, alguns autores, me parece que por conta disso, autores também clérigos seculares, não é? Ou seja, que não eram de uma ordem religiosa, tampouco usavam frequentemente exempla nos sermões de da fé. Eles aparecem um pouco nos tratados também, mas não daquele modo tradicional que aparecem nos sermões. Relatos curtos, indicando autoridade, enfim, com algum propósito moral, aparentemente. E, na verdade, onde eles, quer dizer, além dos sermões de da fé, eles aparecem também muito claramente, mas num formato um pouco diferente, né? Se a gente usar o conceito de exempla, usar um conceito um pouco mais amplo de exempla, nesses panfletos que eu mencionei. Porque esses panfletos, enfim, era uma coisa muito comum na época, onde não havia jornal impresso, né? Ou começou a ter jornal impresso, que as notícias, muitas vezes, notícias de guerras, notícias de, enfim, conquistas, notícias curiosas, eram impressas e e divulgadas, né, vendidas muito barato nas cidades. E dentre essas notícias, tem notícia de um monstro que apareceu não sei onde na Turquia, enfim. Tem notícias também, tem, por exemplo, que é muito interessante, o caso de um rabino que foi convertido ao cristianismo em Corfu, uma ilha grega hoje em dia, enfim, que na época fazia parte do Império Veneziano, e o relato da conversão de um rabino ali de Corfu, em todos os detalhes, o gestual dele, o que o pregador, que também, enfim, que já era um judeu convertido famoso, os argumentos que ele usou, e isso muito tardiamente foi publicado em Portugal. Claramente com esse objetivo de exemplo para os cristãos novos, judaizantes, se converterem ao catolicismo. Então, são menos breves esses relatos, né? Não são como os exemplos tradicionais. Tem um outro, por exemplo, que em 1666, quando surgiu um Messias judeu
na Turquia, e que ele acabou sendo obrigado a se converter, mas ao Islã. E essa notícia foi rapidamente impressa, primeiro em italiano, depois em diversas outras línguas, inclusive em português e espanhol, em 1667. O relato da história do Sabbatai Tzvi, esse personagem. E aí, nesse caso, foi escrito por um jesuíta francês, ou seja, não é o contexto português, mas, bom, foi usado em Portugal também. E ele diz que aquela história podia servir de exemplo para os judeus de Roma, para quem ele tinha enviado primeiro o texto, né, para eles verem a falsidade do judaísmo e como que era inútil eles esperarem por um Messias. E esse texto, como eu falei, foi rapidamente traduzido para outras línguas também. Agora, os judeus, eles aparecem se a gente for pegar, por exemplo, os exemplos dos sermões de Alto da Fé, aparecem de modo muito tradicional. Na verdade, são exemplos muitas vezes medievais, nos quais o objetivo é demonstrar, por exemplo, a santidade ou a verdade da Eucaristia, como que a Eucaristia efetivamente era o corpo de Deus. Então, isso é alguns dos exemplos que aparecem ali. E os judeus aparecem de modo acessório nesse exemplo para mostrar a verdade, né, desses sacramentos. Como é que eles aparecem? Eles aparecem justamente contestando a santidade da Eucaristia e atacando, né, de modo um pouco não muito coerente, né, porque se eles não acreditavam, por que eles atacariam? Mas, enfim, isso faz parte desses argumentos retóricos dos exemplos. Então, os judeus pegavam essas hóstias e apunhalavam, queimavam e assim por diante, né? E, evidentemente, essa hóstia começava a verter sangue, enfim, ou era impossível de desfazê-la, enfim. Tem vários exemplos que tem esse personagem principal, digamos assim, que é a Eucaristia. E o judeu aparece ali de modo acessório, então, né? O que esses autores de Sermões de Alto da Fé fazem é inverter, né? Não inverter, mas dar um outro sentido ao exemplo. Não serviria nesse caso para mostrar a verdade, a realidade da Eucaristia, mas para demonstrar a falsidade, a perfídia e o perigo que era ter os judeus em Portugal. Existem também exemplos de outros tipos que aparecem nos sermões e em outros textos e que são retirados não de exemplos medievais cristãos, mas de pequenas histórias que aparecem, por exemplo, no Talmud. É um texto sagrado judaico e que, às vezes, tem, enfim, algumas histórias um pouco esquisitas, não é? E eles usam, então, essas histórias para mostrar o absurdo da religião judaica, né? E como que, enfim, os judeus seriam ignorantes, enfim, pérfidos e assim por diante. Na verdade, também, os exemplos eram usados de modo tradicional em algum desses sermões de Alto da Fé, em alguma dessas obras. Ou seja, não se tratava só de falar da falsidade dos convertidos e dos judeus, enfim, a crueldade, assim por diante, mas também tem nesses textos exemplos claramente dirigidos para provar a eficácia do cristianismo, especialmente da Eucaristia. Ou seja, se mesmo na maioria dos casos esses autores diziam claramente não acreditar na conversão dos judeus, alguns deles usam, né, os exemplos de modo mais tradicional para provar a realidade, a verdade do cristianismo e a falsidade do judaísmo, né? Quer dizer, na verdade, sem mencionar o judaísmo nesses casos. Mas às vezes também, né? Por exemplo, mesmo contando a história de Paulo, a conversão de Saulo a Paulo, enfim. Sei lá, por exemplo, muito rapidamente mencionam, né, que o imperador Constantino foi curado da lepra graças à Eucaristia. Existe também nesses sermões, nessas obras, o uso dos exemplos do ponto de vista educacional
enfim, para a conversão, né, dos cristãos novos e dos judeus. Bruno, você já falou sobre a forma bastante hostil como esses judeus foram representados na polêmica antijudaica. É possível saber quais os principais temas abordados nos exempla utilizados nessa literatura? Bom, nesses tipo de literatura, né, os judeus e os cristãos novos, eles são retratados, mesmo nos exemplos, né, como já dá para perceber, de modo muito negativo, né? Então, eles servem para ilustrar como os cristãos novos, né, apesar de se terem convertido, não eram, por exemplo, nem bons católicos, nem bons judeus, né? Usando enfim, fazendo referência a uma citação, uma passagem de Isaías, que eles seriam coxos dos dois lados, das duas pernas. Então, isso é o que retorna bastante. Alguns usam também os exemplos para reforçar a desconfiança, como eu também já mencionei, né? Que se deve ter em relação à conversão dos judeus, que eles nunca seriam sinceros cristãos, né? Também para falar da cegueira dos judeus, ou seja, essa cegueira que fez com que os judeus não vissem, não tivessem visto e não conseguissem ver a messianidade de Jesus. E daí aparecem alguns exemplos, tem um caso onde eles usam exemplo para falar dessa cegueira, da qual até mesmo o diabo gozaria, né? Então, enfim, tem exemplos que falam disso, né? Mas tem exemplos também para indicar a ingratidão dos judeus, identificar também a pertinácia deles, que está relacionado à cegueira, ou mesmo, né, e aí é do caso mais desses textos mais virulentos, para apontar a crueldade dos judeus e o ódio que eles teriam aos cristãos, e também a Jesus e aos sacramentos. Ou seja, invertendo muitas vezes aqueles exemplos medievais que eu mencionei. Mas, enfim, também, para além desses temas relacionados à instabilidade, à falsidade dos conversos, dos cristãos novos, e por extensão dos judeus, ou vice-versa, enfim, e esses outros casos que eu mencionei, de ingratidão, crueldade, também, enfim. Também existe exemplos claramente dirigidos a demonstrar a culpabilidade dos judeus na condenação e crucifixão de Jesus. Ou seja, enfim, um leque bastante grande de historietas, de exemplos, e que tem, sobretudo, né, como objetivo de demonstrar, de apontar, né, essa imagem negativa dos judeus, apesar de, como eu mencionei também, né, existirem alguns poucos exemplos que falam, né, dessa possibilidade real de conversão dos judeus ao cristianismo, e que aparecem em alguns panfletos, em um panfleto, ou dois, na verdade, também, tem um sobre um caso polonês que é traduzido para o português, a partir do espanhol, e, enfim, alguns poucos casos que aparecem também em sermões e tratados. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela participação em nosso podcast. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade de participar do podcast e de falar um pouco da minha pesquisa. Convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e atividades de nossos grupos de pesquisa por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com e de nossas redes sociais. Participaram também da produção deste episódio os alunos de História, Lucas José Monberg, Ana Carolina de Souza e Roberto Caliani Janeiro Filho, a historiadora Bruna Dias Souza Freire, os mestrandos em História Tiago Augusto Mota e Matheus Henrique Batista Lopes Ribeiro e o professor livre-docente de História Medieval Leandro Alves Teodoro. Até a próxima!
História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. O projeto O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, coordenado pelo historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis, foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, de outubro de 2018 a setembro de 2024, na modalidade Jovem Pesquisador. O auxílio contribuiu para a criação de um grupo de pesquisa destinado ao estudo das formas de fazer crer e das crenças cristãs em terras ibéricas tardo-medievais, além de possibilitar a realização de vários eventos internacionais, publicações individuais e coletivas, bem como a manutenção de um banco de dados de obras pastorais e doutrinárias, composto de verbetes de autores nacionais e estrangeiros, entre outras atividades. O projeto Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, coordenado pelos pesquisadores Leandro Alves Teodoro, Unesp Assis, e Hugo Oscar Bizarri, professor de Filologia Hispânica e História da Língua no Departamento de Espanhol da Universidade de Friburgo, Suíça, resultou de um acordo bilateral entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e o Fundo Nacional Suíço, vigente de outubro de 2021 a setembro de 2025. Sua proposta visou a criação de um núcleo de pesquisa internacional e interdisciplinar dedicado ao estudo das funções moralizantes dos relatos breves, exempla, produzidos e compilados na Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. O grupo internacional, formado por pesquisadores de universidades paulistas, Unesp, Unifesp e USP, e estrangeiras, Universidade de Friburgo, Suíça, Universidade de Genebra, Suíça, Universidade de León, Espanha e Universidade Aberta, Portugal, realizou 4 eventos científicos, além de ter publicado obras coletivas e individuais.